Hoje eu quero falar sobre o poder da autoestima nos seus resultados. E aí eu quero saber uma coisa. Eu quero saber até quando que você vai ficar dependendo da opinião das pessoas para você poder decidir pelas coisas da tua vida. Presta atenção nisso. Até quando você vai continuar dependendo da opinião das pessoas para fazer as tuas próprias coisas, para governar a tua vida? Ou você quer aprender a ter segurança para decidir as coisas pegando o controle da tua vida nas mãos? Pois é, então é isso que a autoestima ela faz por você. Esse é o poder que a autoestima tem nos seus resultados, de uma maneira direta, de uma maneira totalmente conectada. A autoestima, ela traz resultados na sua vida. A autoestima faz com que você possa pegar o controle da tua vida nas mãos. Desenvolver autoestima está completamente conectado com o potencial que você tem para gerar resultado. E autoestima aqui você não vai ouvir como usualmente você escuta por aí. Autoestima você se sentir bem, bonito, dar um banho de loja, ir no salão. Não, não, não. Aqui eu quero falar de autoestima, mas eu quero começar falando da falta de autoestima. O que a falta de autoestima ela gera na sua vida? O que a falta de autoestima ela gera nos teus negócios? O que a falta de autoestima gera nos teus relacionamentos? A falta de autoestima hoje, ela é uma das principais razões de você ser uma pessoa com muito potencial e pouco resultado. A falta de autoestima hoje, ela te traz uma série de problemas. A baixa autoestima, ela está diretamente no nível estratosférico ligada ao baixo resultado que você tem em várias áreas da vida. A baixa autoestima hoje, ela é uma das grandes responsáveis por muitas vezes você ficar sentindo aquele sentimento de fracasso. É por baixa autoestima que as pessoas elas sentem que a vida delas anda em círculo. As pessoas elas se sentem a mãe, eu digo que a mãe de vários sintomas da baixa autoestima é a confusão. A confusão é hoje algo muito presente na vida da maior parte das pessoas. Confusão de quem elas são, as pessoas não sabem, você não sabe quem você não sabe do que você gosta, você não sabe para onde você vai, que é o que eu digo, que as pessoas vivem no ciclo da dúvida eterna. Elas eternamente têm uma dúvida, né? Quem eu sou, do que eu gosto, para onde eu vou. E esse ciclo, ele é um ciclo que ele se retroalimenta. Eu não sei quem eu sou, portanto, eu não sei do que eu gosto. Por não saber do que eu gosto, eu não sei para onde eu vou. E por não saber para onde eu vou, eu fico mais perdida ainda. E isso vai tudo se retroalimentando. E aí, a confusão, ela vai fazendo com que você fique andando em círculos. Com que você fique aqui, ó. Naquela... Você sente que você trabalha, e trabalha muito, mas o resultado não aparece. Você sente que você trabalha muito e ganha pouco. Trabalha muito e, às vezes, ganha um salário que mal dá para pagar as contas. Ganha muito, mas trabalha muito, mas sente que tem um salário que não representa o esforço que você coloca, nem 10%. Por quê? E por que você não sai dessa situação? Porque você vive confuso. Então, a confusão, ela te traz várias outras situações, vários outros elementos. A baixa autoestima, ela precede a confusão. E a confusão, ela faz com que você
tenha medo de agir. A confusão paralisa. A confusão te estagna. A confusão faz você se sentir incapaz. A confusão faz você se sentir amedrontado, com dúvida, com incertezas. Pessoas que têm baixa autoestima, que por sua vez são confusas, são pessoas que elas sempre procuram reconhecimentos e elogios externos, elas precisam disso o tempo todo, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por quê? Porque ela não se valida, ela não tem estima por quem ela é extremamente vulnerável. Se você tem baixa autoestima, você deve estar se reconhecendo nisso. Se você tem baixa autoestima, você é dependente da opinião das pessoas, da aprovação das pessoas. Você tem dificuldade em receber não, em lidar com a rejeição. Você tem dificuldade de saber qual o melhor caminho. Você tem dificuldade de tomar decisões importantes na sua vida, às vezes até decisões corriqueiras, cotidianas. São pessoas que são inseguras. Eu já vou falar sobre medo da rejeição um pouco melhor. E sabe o que a baixa autoestima ela ainda faz? Ela faz você ter a tendência à procrastinação e à preguiça. Olha isso. Falta de autoestima está diretamente ligado à sua procrastinação. E aí, quero falar um pouquinho sobre a minha história, sobre um pouquinho do meu processo até aqui. Eu vivi muitos anos da minha vida confusa. Muitos anos da minha vida eu vivi tendo baixa autoestima. Não sabia quem eu era, não sabia do meu valor, eu não sabia do que eu gostava. Eu precisava o tempo todo pedir opinião de amigos, de pessoas à minha volta do que eu devia fazer. Se eu devia trocar de emprego, se eu devia conversar com meu gerente, se eu devia fazer um curso. O tempo todo eu precisava de conselhos, porque eu não conseguia tomar as minhas próprias decisões. Às vezes nem decisões bobas, mas eu precisava, era como se fosse uma muleta, né? Era como se fosse assim, eu precisava que os outros avalizassem aquilo que eu ia fazer, porque eu me sentia insegura, eu me sentia incapaz, eu precisava o tempo inteiro, quase que de uma maneira assim, cansativa, receber elogios. Era uma coisa absurda. Eu precisava o tempo todo de reconhecimento. Só que chegou um determinado ponto da minha vida que eu comecei a perceber que era eu por mim mesma. Não tinha muito essa história do mundo parar, as pessoas não paravam para resolver os meus problemas. E aí eu comecei a perceber que eu sentia que eu estava ficando para trás, por quê? Porque eu sabia que eu precisava resolver os problemas, mas para resolver os meus problemas eu precisava da ajuda das pessoas, mas as pessoas não podiam na hora que eu queria. Elas tinham seus compromissos, a vida está acontecendo. Precisava tomar uma decisão importante agora, de algo relacionado à minha profissão, à minha carreira, ao meu trabalho, e aí eu precisava ligar para minha amiga, mas minha amiga estava trabalhando com o gerente dela, ela estava em outras coisas, aí a minha mãe estava no trabalho, minha mãe estava no médico, e eu precisava, e eu me sentia totalmente refém do que eu precisava fazer, porque eu dependia da boa vontade das pessoas, eu dependia das pessoas pararem a sua vida para me dar uma atenção e dizer para mim, Alessandra, faz isso igual uma criança precisa da orientação da sua mãe e do seu pai, de uma permissão, de uma autorização. Muito tempo da minha vida eu vivia assim. Eu era tão confusa e achava que, quando lá, eu muitas vezes, eu achava que eu tinha picos de lucidez, assim, né? E que, não, aí eu pensava num monte de coisa que eu precisava fazer, e eu parecia que vinha, eu era preenchida de uma certeza, mas daqui a pouco eu já queria outra coisa totalmente diferente. E isso não é clareza. Eu hoje, né, chamo aquilo de picos de loucura, né? Por quê? Porque conhecimento sem autoconhecimento é bússola sem direção.
Eu buscava conhecimento, então aí eu tomava posse de um conhecimento e dizia, agora vai, agora eu sei o que eu quero fazer. Só que aquele conhecimento sem autoconhecimento, sem entender das minhas características, ele não me levava para lugar nenhum. Ele me dava picos de loucura, picos de euforia, daqui a pouco eu já passava, já era outra coisa. Hora eu decidia que eu ia morar no exterior, hora eu já dizia que não, eu vou montar o meu negócio aqui, coisas totalmente ambíguas, antagônicas. Então, durante muito tempo da minha vida, eu fui confusa, porque eu não tinha autoestima. E aí chegou um determinado momento que eu vi que eu não era vítima, mas eu era refém. E aí eu decidi buscar clareza, porque eu digo que o antídoto da confusão é a clareza. E, de fato, o antídoto da confusão é a clareza. Só que aí eu fui buscar clareza onde? Em cursos, em livros, eu fui buscar conhecimento para sair da confusão. E esse conhecimento me ajudou muito. Só que conhecimento sem autoconhecimento é bússola sem direção. Eu acumulei conhecimento, e em muitos aspectos eu fiquei cada vez mais confusa. Alguns me ajudou, me trouxe clareza, me trouxe lucidez, me trouxe confusão. Em alguns, me trouxe ainda mais confusão. Por quê? Porque eu lia num livro que eu tinha que fazer X coisa. Aí eu fazia aquela X coisa e eu via que eu não evoluía, que eu não tinha resultado, que eu continuava estagnada, que eu continuava andando em círculos. Aí chegou num determinado momento da minha carreira que eu percebi, da minha transição, né, da minha vida profissional, antes de fazer minha transição, eu percebi que não era a clareza, o conhecimento pelo conhecimento que eu precisava. Eu percebi que eu precisava de clareza de mim mesma, que não era de qualquer tipo de conhecimento que eu precisava de autoconhecimento. E aí, esse autoconhecimento, ele fez com que eu pudesse sair daquela rotatória, sair daquele círculo, porque ele me trouxe identidade, clareza e direção. O autoconhecimento mostrou quem eu era, qual era a minha identidade. O autoconhecimento, eu entendi sobre o meu DNA profissional, eu entendi ali que a minha identidade tinha vários aspectos únicos, individuais, que eu tenho, mas que outras pessoas vão ter de outras formas. Aquilo me trouxe clareza do que eu gosto, clareza do porquê que eu me motivo, do porquê que eu me interesso pelas coisas, quais as minhas áreas de paixão, e ela me trouxe direção. Aí eu vi para onde que eu tinha que ir. E aí você só sai da rotatória quando você sabe para onde você tem que ir. Senão você acha que você está ganhando tempo, né? Para não pegar o caminho errado, mas na verdade você está perdendo tempo na rotatória, né? E aí eu percebi que eu só saí da rotatória quando eu conheci essas 3 pontas. A minha identidade, eu tive clareza dos meus valores, das minhas preferências, do que eu gosto, e aí eu entendi para onde que eu tinha que ir. E aí, hoje, pessoas que estão com baixa autoestima são pessoas que têm dificuldade em várias coisas. Aqui eu vou falar 3. 3 coisas importantes que fazem com que uma pessoa, 3 sintomas, né, da baixa autoestima. O primeiro deles é a autoavaliação. A autoavaliação é a capacidade com que você tem de se autoavaliar. A autoavaliação é a capacidade que você tem em avaliar as suas características fortes e fracas, as suas potencialidades e as suas fraquezas, com precisão. Pessoas com baixa autoestima se avaliam de maneira empobrecida, apequenada. Pessoas de baixa autoestima, elas se avaliam com um nível de clareza baixo. É como que você tentar encontrar as coisas num quarto escuro e você precisar ir tateando, né? As coisas, você não tem clareza lá dentro para fazer as coisas, né? E aí, as pessoas que têm baixa autoestima, elas têm essa dificuldade, elas olham para dentro de si, elas não conseguem reconhecer as suas características, né? Os seus talentos, as suas forças, aquilo que elas são boas, as suas limitações. Um segundo sintoma muito forte da falta de autoestima é a autoconfiança. A autoestima, ela é a capacidade com que você tem de estimar quem você é, de ver valor em quem você é.
A autoconfiança, ela é uma característica que é como se fosse o nível de força interior que você tem e as crenças que você possui nas suas habilidades. Pessoas que têm autoconfiança, elas acreditam, porque elas conhecem as suas forças, os seus talentos com precisão. Então, olha só, eu preciso de autoestima para me avaliar. Eu preciso me avaliar para ter autoconfiança. Pessoas com baixo grau de autoconfiança, elas não sentem que elas possuem essa força interior. Porque a força interior, ela está totalmente ligada à capacidade que você tem de se avaliar. Se você se avalia baixo, você tem baixa autoconfiança. E aí um terceiro sintoma, né, um terceiro efeito colateral da falta de autoestima é a autodisciplina. A autodisciplina, ela é também uma força interior que permite com que você continue fazendo coisas mesmo em situações difíceis. A autodisciplina, ela, por sua vez, pessoas que não possuem autodisciplina, elas são pessoas altamente influenciadas pelo que acontece à sua volta. Por isso que as pessoas que elas não têm autodisciplina, elas perdem rapidamente o foco e a disciplina naquilo que elas estão fazendo. Quem sofre de baixa autoestima possui baixa autodisciplina. Eu vou falar aqui de uma maneira um pouco mais clara. Quem não se conhece não consegue ter foco. Quem não se conhece é vulnerável, quem não se conhece é influenciado. Você entra num projeto, você está lá, você está se obrigando a fazer aquele projeto, daqui a pouco você recebe um convite de um outro projeto, você já aceita e você vai, e você larga aquilo que você está fazendo, você perdeu totalmente o foco e a disciplina. E aí você acha que você vai ter disciplina quando você tiver uma agenda. Aí você acha que você vai ter disciplina quando você baixar o aplicativo lá no Google. Aí você acha que você vai ter disciplina quando teus post-it estiverem tudo bem lindo, bem colorido, enfileirado, colado na parede branca do teu escritório. Aí você vai achar que você vai ter disciplina quando você matricular na academia e pagar 1 ano de mensalidade antecipada para te obrigar a ir para a academia. Aí você acha que você vai ter disciplina só por colar o programa alimentar que o nutricionista passou na porta da geladeira e comprar todas as frutas e verduras e botar na gaveta. Não, você vai ter disciplina quando você tiver autoestima. Isso ninguém nunca te ensinou. Você vai desenvolver autoestima, você vai crescer em autoestima, você vai ter uma autoestima saudável quando você souber quem você é. E isso não está disponível em livros, em cursos, no YouTube, no conselho do amigo, no feedback do teu líder. Isso não está disponível ali. Isso está disponível em um único tipo de conhecimento disponível nesse mundo, chamado autoconhecimento. Por isso que o tema de hoje é o poder da autoestima nos seus resultados. Todo mundo quer ser produtivo, todo mundo quer parar de procrastinar, todo mundo quer ter disciplina. Todo mundo quer. Um dos temas de livros que mais vende no Brasil fala de produtividade, de foco. Por que todo mundo compra e todo mundo continua reclamando que não tem foco, não tem disciplina? Ó, a Carla está dizendo aqui, ó, confesso que entrei sem querer nessa reunião e em menos de minutos fichas caíram. Ê, Cláudia! Coisa boa! Glória a Deus! Maravilha, fico muito, muito feliz. Que bom que você está aqui, possivelmente está caindo ficha de outras pessoas também, Carla. Né? E agora, já que você caiu aqui sem querer, minha querida, que foi, né?
fico muito feliz por essa feliz coincidência. Convido outras pessoas aí também para participar. Vai que outras pessoas também precisam, estão lá com um monte de ficha para cair, né? Então, o que acontece? A disciplina, ela é algo muito buscado pelas pessoas. Só que a disciplina padronizada, ela é inalcançável para a maior parte das pessoas. Aquela disciplina que você vê um monte de gente falando, acorde, faça isso, faça aquilo, faça tal coisa, tome um banho gelado, faça não sei o quê, medite 20 minutos, escreva não sei o quê, vá para frente do espelho, repita 3 vezes a frase X. Isso funciona para um grupo de pessoas. Pessoas que estão alinhadas com aquilo, que têm um perfil para aquilo, que têm motivação para aquilo. Pessoas que vão ter outros perfis, aquilo pode funcionar mais ou menos, de vez em quando, uma vez ou outra, e tem pessoas que vai ser um verdadeiro desastre tentar colocar aquilo em prática, e aí ela acha que é aquilo que é disciplina, e se ela não faz, ela não é disciplinada. Então, por sua vez, eu sou uma baita de uma farsa, eu sou uma impostora, eu sou uma mentirosa, eu sou inútil, eu só procrastino, eu tudo que ponho a mão nada resolve, nada funciona. Por quê? Porque para você ter disciplina, você precisa ter autoestima. E para você ter autoestima, você precisa se conhecer. E aí você me pergunta, tá, Ale, mas e como que eu viro esse jogo? Como que eu paro com essa baixa autoestima? Como que eu paro de me sabotar? Eu cansei de ter medo de tomar decisão. Ale, eu cansei de ser inseguro. Ale, eu cansei de depender da opinião das pessoas. Ale, eu cansei de procrastinar. Ale, eu cansei de achar que eu não posso. Ale, eu cansei de nivelar a minha vida na expectativa do que as pessoas colocavam em cima de mim. Ale, eu cansei das pessoas ficarem me cobrando por resultados. Ale, eu cansei de me fazer de tapete para as outras pessoas pisarem. Você precisa ter cansado disso tudo e um monte de outras coisas. Você precisa estar cansado para você virar o jogo. E aí eu vou te falar o que você precisa fazer para aumentar a autoestima. Ó, aqui o Silas Cruz falou, fantástica essa explicação. A autoestima como cura para o foco e a disciplina. Isso mesmo, Silas. A autoestima, ela cura, ela é o antídoto, ela é o remédio para falta de foco e falta de disciplina. Tá fazendo sentido isso, meu povo? Coloca no comentário aqui para mim se está fazendo sentido. Pelo amor de Deus, senão eu sinto que eu estou falando sozinha. Não me abandone. Meu I alto, meu político alto, gosta desse reconhecimento de vocês, desse feedback, vocês me retroalimentam, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa, Cristo amado. Deixa eu voltar aqui. Calma aí, onde é que eu parei? Tá, você cansou de tudo isso, né? Legal. Você precisa ter cansado. Você não cansou ainda, você ainda tem lastro. Assiste isso aqui daqui um tempo. Que isso aqui, meu amor, isso aqui, essa palavra aqui, ela não tem data, não. Esse vídeo aqui você pode assistir em qualquer momento da vida, que em algum momento alguma área da sua vida, isso aqui vai fazer sentido. Ah, beleza. Então agora você quer saber como virar esse jogo. Ale, cansei disso tudo. Cansei dessa palhaçada. Cansei de ter baixa autoestima, tá? Cansei de me fazer pequeno. Cansei de me sentir fraco. Cansei de ser inseguro. Cansei de depender da porra da opinião das pessoas, do que as pessoas pensam a meu respeito. Você precisa estar abominando a porra da confusão essa hora da vida. Porque quando a gente vai para uma guerra, lutar contra um inimigo, você tem que estar revoltado contra ele. Você não confronta algo numa guerra se você não está revoltado contra aquilo. Se você não criou gana daquilo. Não sei se quem está espalhado por aí, pelo Brasil, cria gana, né? Aqui a gente fala, ui, eu tô com uma gana daquela pessoa. Vocês entendem o que é criar gana, gente? Pelo amor de Deus, alguém me fala que sim ou não? Isso é do vocabulário de vocês também, criar gana? Né? Você precisa criar gana contra isso. Você precisa decidir hoje, dizer assim, ó, eu vou bater nessa autoestima. Eu vou acabar com a confusão na minha vida. Eu vou acabar com a falta da autoestima.
Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É a tua autoestima que determina tudo isso, sabe por quê, meu amor? Porque você só vai amar as pessoas na mesma medida da qual você se ama. E para você se amar, você precisa se conhecer e ter estima por quem você é. Para você se amar, você precisa ver valor em quem você é, porque você não ama aquilo que não é bom. Se você hoje tem dificuldade nos seus relacionamentos, possivelmente está faltando uma boa dose de amor próprio. Amor próprio está completamente ligado à autoestima. A autoestima você pode trazer um sinônimo, vou te trazer agora, chamado autoaceitação. Quanto mais autoestima eu tenho, mais autoaceitação eu tenho. Sabe por quê? Porque a autoestima me traz clareza de quem eu sou, não só dos meus pontos fracos, mas principalmente dos meus pontos fortes. Então, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu preciso ter entendimento de quem eu sou para que eu possa me amar e desta maneira eu esteja cheia para poder dividir com os outros, porque se você tem um copo de água vazio, você não mata a sede de ninguém, meu amor, nem a sua. Tá fazendo sentido isso? Falei que hoje eu tô que tô, né? Então, a autoestima, ela é a mãe, ela é soberana, aquilo que você precisa conquistar na tua vida. A autoestima é a mãe da disciplina, a autoestima é a mãe do autocontrole, a autoestima é a mãe da autoavaliação, a autoestima é a mãe da sua missão, a autoestima é a mãe do seu controle emocional, da sua inteligência emocional, a autoestima é a mãe da segurança, a autoestima é a mãe da confiança, da autoconfiança. A autoestima é a mãe da clareza, dos teus sonhos, do teu propósito de vida, da tua missão, do raio que o parta, de todas as coisas, né? Que você está hoje no momento de confusão, que você não sabe, né? A autoestima é a mãe de tudo isso, a Carla rindo. Então, a autoestima, e aí, Ale, como eu consigo ter autoestima? Esse é o ponto, claro que vocês agora querem saber, né? Você precisa, para virar esse jogo, para deixar de ser uma pessoa de baixa autoestima, que se sabota, que se sente insegura, que tem medo, que anda em círculos, que está estagnada, que se sente confusa, para se transformar numa das pessoas, num grupo seleto e bem pequeno de pessoas hoje, que são pessoas confiantes, seguras, que sabem tomar decisões, que ligam o foda-se para a opinião dos outros, pessoas que sabem onde querem ir, pessoas que conhecem o seu valor, pessoas que sabem dizer não, pessoas que têm foco, que têm disciplina, pessoas que se avaliam com clareza. E esse é um grupo bem pequeno de pessoas. E como que você chega aqui? Você precisa desenvolver a técnica que eu chamo dos 3 As e 1 R. Anota aí. 3 As, A de Alessandra, A de amor, 3 As e 1 R. Anota isso aí. Ale, o que é essa técnica de 3 As e 1 R? 3 As. Número 1, A1. Primeiro A, autoconhecimento. Segundo A, autoconsciência. Terceiro A, autenticidade. Tá, Ale, você me falou dos 3 As, autoconhecimento, autoconsciência e autenticidade. Qual é esse 1 R? Resultado. Você precisa desses 3 As para você alcançar esse 1 R. As pessoas estão aqui, ó, só buscando resultado, mas elas esquecem que tem 3 passos importantes antes que precisam acontecer para que o resultado apareça de maneira orgânica, como algo natural. Tá, Ale, e por que eu preciso de autoconhecimento? Porque o autoconhecimento é você saber quem você é. Olha que ironia, ao nível de loucura o que eu vou falar agora para vocês. Pega essa aqui, você vai dormir com essa refletindo hoje. Amanhã você vai lá no meu Instagram, me mandar um direct, você vai dizer qual foi o entendimento que você teve, que eu vou te falar agora. Você vai amanhã, eu quero que você honre aqui um compromisso comigo de amanhã mandar no meu direct, dizer que pelo menos você refletiu e dizer, Ale,
Fez sentido a ler, não fez sentido, do que eu vou te falar agora. Todo mundo foi para a escola aqui? Não necessariamente terminou o segundo grau ou fez faculdade, mas todo mundo, em algum momento da nossa vida, a gente foi para a escola. Tá, você chegou na escola. O que você teve que fazer? Aprender um monte de bobagem. Boa parte disso você nunca usou na vida. Outras, beleza, outras você usa. Outras você precisou usar na faculdade. Outras você precisou usar nos teus relacionamentos. Pouca coisa, diga-se de passagem. Você aprendeu na escola quem foi Napoleão Bonaparte. Você aprendeu quem foi Pedro Álvares de Cabral. Você aprendeu quem foi Tiradentes. Que até o nome desse infeliz eu tive que decorar. Joaquim José da Silva Xavier. Para que eu quero saber o nome desse cara? Me ensinaram o nome dele, mas não me disseram que eu tinha uma alta influência, que é por isso que eu queria conversar o tempo todo na aula e vivia sendo chamada a atenção, indo para a coordenação, chamando minha mãe na escola. Que eu queria falar pelos cotovelos. A Carla também. Mas eu tive que aprender o nome desses caras, eu tive que aprender o que eles fizeram. Não que isso não seja importante, em algum momento da vida, na minha não precisei, mas tudo bem, eu sempre me questionei, sempre fui um tanto revoltado, de repente, por isso que eu nunca fui uma aluna exemplar, porque eu sempre questionava e dizia, professor, para que eu vou precisar saber dessa álgebra na minha vida, né? Não quero aprender isso, mas eu não tinha opção, porque o nosso sistema educacional ele é falido. Hoje, principalmente, nós temos uma escola do século XIX, com um professor com cabeça do século XX, para um aluno do século XXI. As três pontas não se conversam. Por isso que os teus filhos odeiam estudar, e eles têm total razão nisso. Mas tudo bem. Mas você aprendeu uma série de coisas lá na escola. Só que você aprendeu a distância do Sol para a Lua, mas você não aprendeu sobre empatia, sobre conflito, sobre negociação, sobre vendas. Você aprendeu sobre quem foi grandes personalidades da história da humanidade, que tudo bem, cada um teve a sua parte, a sua contribuição, só que isso não é mais importante do que você aprender quem você é. Você foi formatado, padronizado dentro de regras e princípios, das quais muitas vezes não eram aqueles que você tem dentro de ti. E você tinha que tirar 7 para passar de ano. E você tinha que decorar um monte de matéria que você não gostava, que depois de 2 dias da prova você não lembrava de quase nada, porque você trabalhava na base da decoreba. Você tinha que ser bom em todas as disciplinas, não bastava você tirar 10 em matemática, mais 5 em geografia. Não valia essa regra. E aí você foi para a escola, você aprendeu tudo isso, aí você foi para a faculdade, você fez um técnico, você fez uma especialização, uma pós, alguns fizeram um mestrado, um doutorado, eu já tive clientes que fez pós-doutorado, mas não sabia por que não gostava de processo, mas conhece tudo de anatomia, de genética, da área dele. E aí é isso que eu quero que você reflita, e aí você aprendeu sobre tudo que você tem hoje, que você aprendeu na escola, e só que você não aprendeu a se conhecer. E se você tivesse aprendido quem você é desde pequeno, boa parte dos problemas que você teve na tua vida, você saberia resolver eles de uma maneira muito mais rápida e eficaz do que você resolveu. Sabe por quê? Porque saber quem foi Napoleão Bonaparte na hora que acontece um problema no meu casamento, pouco me importa quem foi esse cara. Pouco me importa o que Joana d'Arc fez. Pouco me importa qual foi a luta de Tiradentes. De verdade, na vida prática, pouca coisa importa do que a gente aprendeu. Mas sabe o que faz a diferença quando você tem um problema no teu casamento, um problema com o teu líder, um problema com a tua equipe, quando você não consegue bater a meta, quando você não consegue fazer os processos, protocolos da tua empresa, as planilhas? O autoconhecimento. Por isso o autoconhecimento ele é o primeiro A dos 3 As para um R. Então o autoconhecimento é você se conhecer. O segundo A, ele é autoconsciência. A autoconsciência ela precisa acontecer depois do autoconhecimento. O autoconhecimento é um guarda-chuva e a autoconsciência ela é um elemento fundamental ali dentro, porque a autoconsciência é você saber quais os talentos que você possui.
Autoconhecimento fala de toda a tua estrutura, de todo o teu perfil, de todas as tuas preferências características. A autoconsciência, ela é um pouco mais afunilada nesse grau de autoconhecimento. Ela é você ter entendimento acerca dos teus talentos, naquilo que você é bom. E a autoconsciência não é só saber no que você é bom, é tão importante quanto isso saber no que você não é bom. Sim, porque também é importante eu saber no que eu não sou bom. E o terceiro A, autenticidade, é você se permitir ser quem você nasceu para ser. É você se permitir usar desses talentos na sua vida. É você se permitir ter os seus talentos trabalhando para você e por você. Porque quando você tem os 3 As, o resultado aparece. Um R vem. Por quê? Porque isso foi comprovado cientificamente. Que quando você tem autoconsciência, autenticidade, você tem o dobro da performance pela metade do esforço. Então, quer dizer que você trabalha menos, com menos esforço, melhor dizendo, não quer dizer que você trabalhe menos, você trabalha com menos esforço, mas você tem mais performance, quanto mais performance, mais resultado. É assim que você consegue crescer em autoestima. É assim que você descobre quem você é, assim que você descobre o teu valor. Uma pessoa que sabe o seu valor, que tem estima por quem ela é, uma pessoa com autoestima alta, como é ter autoestima alta? De repente você nunca teve, ou de repente em alguns momentos da tua vida você teve. Mas uma pessoa de autoestima alta, ela é aquela pessoa que ela confia nela, ela conhece as suas limitações, ela utiliza dos seus talentos, ela tem maior performance com menor resultado, ela não depende da opinião das pessoas para tomar decisões, ela tem segurança do que precisa ser feito, ela sabe dizer não, ela sabe se posicionar, ela sabe colocar limite nas pessoas, ela assume responsabilidades, ela entende que aquilo que ela faz que não funciona, que não sai bem feito, não julga o grau de importância, de valor que ela possui. Ela entende que os erros dela não... Quando você tem autoestima alta, você entende que o teu erro ele não representa você. Ele não fala acerca do teu valor. O meu erro ele é só um erro, não é a Alessandra que é ruim porque a carne ficou ruim. A Alessandra não é ruim porque não fechou aquela venda. É só uma venda que não foi fechada. Aquilo não tem o poder de ditar o meu valor. A autoestima, ela é a mãe da clareza. Se a baixa autoestima é a mãe da confusão, a autoestima alta é a mãe da clareza. E a clareza, por sua vez, é a mãe da segurança, da confiança, da determinação, do foco, da disciplina. Ela que faz você sair da rotatória, ela que faz você saber o melhor caminho, ela que faz você aprender a se posicionar, a dizer não, a ter foco, a ter disciplina. Então, quando você desenvolve autoestima, você está investindo nos teus resultados. E para com essa palhaçada de achar que você vai aumentar a autoestima por fazer o cabelo, a unha e vestir uma calça 36. Quem está acima do peso aqui, eu vou falar uma coisa, você não está mal porque está gordo, você está gordo porque está mal. Entendeu? Entendeu essa? Você não está acima do peso porque você está mal. Ou melhor, você não está mal porque está acima do peso. Isso é só um fruto. A pessoa, quando ela está acima do peso, ela está mal, mas na verdade é porque ela está mal que ela está acima do peso. Você está confuso porque você não sabe quem você é. Você está confuso porque você não tem autoconhecimento. Você está confuso, e aí essa confusão faz você achar que a tua amiga sabe se você tem que ir pelo caminho A ou B. Aí sabe o que eu digo que acontece? O mundo está confuso, aí é cego guiando cego. Aí a tua amiga, que é outra perdida, está lá, tentando se achar na vida, andando em círculo, que eu ligo para dizer, amiga, me ajuda, estou na roubada, amiga, o que eu faço? Mas ela está em outra roubada.
Tá lá andando em círculo e diz, ai, amiga, faz tal coisa. Bem intencionada, provavelmente. Mas o que você precisa não é de conhecimento, é de autoconhecimento. Pessoa de baixa autoestima, vamos recapitular. Baixa autoestima, tem baixa autoavaliação, baixa autoconfiança, baixa autodisciplina. Não é um livro, um post-it, um aplicativo que vai fazer você crescer em disciplina, ter foco. É o quê? Autoestima. Como eu desenvolvo autoestima? Técnica 3As e um R. Autoconhecimento, autoconsciência, autenticidade. E um R, resultado. Quando você tem autoconhecimento, autoconsciência e autenticidade, quando você sabe quem você é, conhece seus talentos e se permite ser essa pessoa, o resultado aparece. Aí você tem disciplina, aí você tem foco, aí você aprende a dizer não, aí você sabe para onde você tem que ir. Você entende que é simples isso? Não quer dizer que seja fácil? Por sinal, tem um ditado que diz que as 3 coisas mais duras na vida é o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. Como a mentora querida de vocês aqui ama vocês, eu disse, o aço eu não posso transformar, o diamante eu não posso mexer e fazer ficar mole, mas o autoconhecimento eu desenvolvi técnica para fazer ficar bem fácil, bem leve, gostoso e agradável para vocês. O aço continua sendo duro. O diamante, esse acaba sendo transformado pelo autoconhecimento. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu vou lapidando o diamante são vocês. E é por isso que no meu método eu trabalho com DNA profissional, que é identidade, clareza e direção. Autoconhecimento, autoconsciência, autenticidade, te traz clareza do que você gosta, de quem você é e para onde você tem que ir. Te traz direção de futuro. É simples. O autoconhecimento não... Sabe por que esse ditado diz que o autoconhecimento é duro? Que as 3 coisas mais duras na vida é o aço, o diamante e conhecer a si mesmo? Porque quando quem falou isso não me conhecia. Não conhecia o meu método. Ah, hoje eu tô que tô. Falei para vocês que hoje eu tô que tô. Ele não me conhecia. Então, por isso que para ele autoconhecimento era difícil. Sabe por quê? Porque tinha que ser na tentativa e erro. A vida inteira aqui, ó, ralando, tentando, não conseguia. Aí ele caracterizou e comparou com a dureza do aço e do diamante. Mas se ele tivesse passado pelo meu método, né, Sandrinha? Aí ele não ia poder dizer que é duro igual o aço e o diamante, né, Claudinha? Né, Léo? Não ia dizer, gente. Pelo amor de Deus, né? Contra fatos não tem argumentos. Tá? Então, ó, autoconhecimento, autoconsciência, autenticidade, um R, resultado. Reflexão para hoje. Analisa bem. Tanta gente que se aprendeu na escola a saber quem era, o que fez, por que lutou, mas você não aprendeu a se conhecer. Se tivessem te ensinado tão bem como te ensinaram sobre outras pessoas acerca de você, para você mesmo, sua vida não teria sido diferente? Não teria tomado outras decisões? Não teria evitado um monte de cara na porta? Pois é. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o link da aula, que daqui a pouco vai estar disponível lá na plataforma da Hotmart, uma semana gratuita para ainda assistir, e você vai pulverizar essa aula de hoje nos grupos e pessoas que você conhece, sendo do ramo, não sendo do ramo, teu marido, tua irmã, teu filho, teus amigos, teus grupos, teus colegas, tua empresa, e você vai dizer assim, assiste a aula lá, e se a pessoa xingar você, você manda ela vir conversar comigo. Tira o teu da reta. Se você não gostar, vai falar direto com a Lê lá. E aí eu mando falar com o Léo. Ou seja, o Léo que, afinal das contas, ele se vira, entendeu? Fala com o Léo lá e reclama lá pro Léo. Tá? Se for elogio, vem para mim. Se for aquela bem sem autorresponsabilidade, né? Se for crítica, eu mando pro Léo. Mentira, gente. Manda falar comigo. Mas brincadeira, em algum momento da vida, todas as pessoas, basicamente, precisam ouvir isso, que seja uma boa dose de inspiração para vocês, para que vocês possam tomar posse de todo esse conhecimento que tem disponível. E para isso, lógico, que não precisa ser difícil, né? Você pode, óbvio, hoje continuar do jeito que você está, caso você ainda não se conheça, não tenha buscado por autoconhecimento, autenticidade, ou passar
por pessoas que se conhecem. E aqui a gente está falando de pessoas que são analistas, boa parte, que isso serve para vocês como analistas, mas vocês também são replicadores dessa mensagem, porque vocês também vendem isso para os clientes de vocês. Então, vocês também vão vender os 3 As e um R para o cliente de vocês. O cliente de vocês também está confuso, ele também precisa de clareza, ele também não sabe a identidade. Né? Então, isso, além de ser algo para vocês, para a vida prática de vocês, isso também é para a vida profissional, para que vocês possam replicar, modelar, se inspirar. Claudinho, outro dia, muito gentilmente, querida, me mandou a ler. Me diz, posso compartilhar do seu conhecimento, das tuas postagens, te dando crédito, porque, nossa, faz muito sentido para mim. Lógico que pode, não só pode, como deve, povo. Pelo amor de Deus, põe tudo isso para rodar. O conhecimento, quando compartilhado, ele é muito mais valioso, muito mais precioso do que quando a gente fica com a gente. Chamem um amigo para tomar um café, alguém, bate um papo, chama uma amiga aí no Zoom, vai tomar um chá e vai ensinar para ela tudo que você aprendeu na mentoria. Você aprende muito mais, você absorve 95% do conhecimento quando você compartilha, quando você ensina. E acho que 15%, 20% quando você escuta. Então, vão ensinar, meu povo. Ensinar isso para os filhos, para o marido, para a mulher. Põe essa aula para rodar. Ó, quem ainda não entrou no WhatsApp, o David colocou aqui no chat, entra no grupo aí, tá? Toda quarta-feira, 14h, nós temos a nossa mentoria, sempre com temas práticos, ou às vezes técnicos, mas sempre trazendo para a prática, de uma maneira para que vocês possam replicar e aplicar isso na vida de vocês, na vida dos clientes. Divulguem o grupo, convidem mais pessoas, vamos fazer barulho. E eu vou estar aqui quarta-feira que vem, às 14h, mas amanhã, lembrando o nosso compromisso, eu quero direct, saber se você refletiu sobre isso, sobre aquilo que a gente falou. O quão importante para você hoje é saber quem foi todo mundo que você estudou na escola e por que você não aprendeu a se conhecer. Reflita sobre isso. Isso não é interesse do sistema. Conhecimento é poder, mas autoconhecimento é superpoder. Ninguém segura uma pessoa que sabe o seu valor, ninguém segura uma pessoa que se conhece, ninguém mais escraviza você. Amanhã eu vou gravar um vídeo sobre isso, de como se libertar da escravidão. Ninguém mais te escraviza quando você sabe quem você é. Toma posse disso. Você nasceu para mudar o mundo, meu amor. Beijo no coração de vocês.